Oi, amoras! Hoje eu vim explicar pra vocês como você usa cada pincel e alguns truques que você pode fazer com cada um deles. Vamos lá? Vou começar explicando pra vocês um pouquinho sobre os pincéis para a área dos olhos. Esse aqui é um dos meus pincéis favoritos. Ele é um pincel chanfrado e você pode usar ele para fazer delineado. Tem alguns delineadores líquidos que são bem bacanas para você usar com esse pincel. E se você não tiver o delineador líquido, você também pode usar a sombra preta. E aí fica bem legal o delineado com esse pincel. E também tem um truque que eu uso bastante com ele, para você criar o seu próprio delineador. Você pode escolher qualquer sombra da sua paleta de cores e criar o seu próprio delineado colorido. Eu adoro utilizar esse primer para sombra da Milani. Ele é sensacional. Você pode usar ele antes de aplicar a sombra e vai fazer com que sua sombra dure muito mais tempo. E também para fazer o seu próprio delineado. Você pega um pouquinho desse primer, passa na área, você vai espalhar esse primer bem na parte do delineado que você quer fazer. Pode deixar ele assim um pouquinho grosso. Depois é só escolher a cor que você quer fazer o delineado. Eu vou pegar um roxo bem bonito. E com o seu pincel chanfrado, você vai desenhando o delineado. E além do delineado em cima, você também pode usar esse pincel para fazer o delineado embaixo dos olhos. E é aí que nós vamos para o nosso segundo pincel. Esse pincel aqui, ele também é chanfrado, só que ele é um pouquinho mais grosso do que o outro pincel que nós acabamos de usar. Você pode usar esse pincel para dar uma esfumada na parte de baixo ou também no delineado em cima, se você quiser um delineado não muito rente. Este aqui é o pincel de côncavo. Ele é bem arredondadinho e ele é pequeno. Ele é perfeito para você usar no côncavo dos olhos. Ele vai fazer o seu côncavo ficar bem marcadinho e correto a aplicação da sombra neste local. Este outro pincel aqui é para você esfumaçar a sua sombra. Você pode ver que ele tem mais cerdas, ele é mais grossinho e isso dá um esfumado perfeito. Depois que você já tiver com a sua sombra aplicada, você vai vir com ele e esfumaçar a parte de cima da sua sombra. Este outro pincel já é bem mais fino, ele é achatadinho. Ele você vai usar para carimbar a sombra na sua pálpebra. Você vai pegar a sombra e vai fazer pequenos carimbos. Ele vai aplicar a sua sombra direitinho na sua pálpebra e é para isso que esse pincel mais achatadinho serve. Esse pincel aqui já é para contornos pequenos. Ele é ideal para você usar para fazer a linha de afinar o nariz, porque ele é bem fininho e redondo, então ele aplica certinho a sombra aqui na área de afinar o nariz. E depois você pode usar também essa esponjinha para espalhar sem tirar do lugar a marcação. Você pode usar ele também para fazer o contorno da gota d'água e do queixo. Agora vamos aos pincéis de base. Este aqui é o mais tradicional, todo mundo tem e usa ele para passar e aplicar a base. Só que você tem algumas opções. Esse pincel, ele é chanfrado também, ele tem mais cerdas e por isso ele ajuda a espalhar melhor a base, as bases que são mais encorpadas principalmente. Então ele vai deixar a sua pele com uma textura mais legal quando você usar uma base mais encorpada. Esse pincel aqui você pode utilizá-lo para aplicar bases mais leves no seu rosto, principalmente na região dos olhos. E ele também é muito legal para você aplicar corretivo. Eu gosto muito de carregar esse pincel comigo no meu kit de maquiagem, porque eu acho ele bem coringa. Esse pincel aqui é super importante, ele é um pincel de cantos. Você está vendo esse formato dele mais afunilado? Você consegue utilizar ele para muitas coisas, como por exemplo, essa região do nariz, aqui na orelha, para atingir essas áreas de cima da testa.
Ele é muito bacana porque com ele você consegue contornar direitinho a sobrancelha, tá vendo o jeito que ele passa pela sobrancelha? Tanto em cima quanto embaixo. Então por isso eu gosto muito desse pincel. Esses aqui são os pincéis finalizadores, eu adoro eles. Vamos começar pelo pincel de blush. Esse pincel aqui ele também é chanfrado, é o que eu mais gosto e o mais uso para passar blush e para fazer o contorno do rosto. Dá pra ver que ele é bem fofinho, tem várias cerdas e ele tem esse chanfrado. Ele é excelente para você passar aqui, ó, bem na marca do contorno do rosto. E você também consegue utilizá-lo para passar o blush normal. Só que para passar o blush bem na maçã, eu prefiro este outro pincel de blush aqui, porque ele não é chanfrado, ele tem várias cerdas também, ele é bem redondinho, então você consegue aplicar melhor o blush nessa região. Este aqui é o pincel de pó. Eu gosto muito dele porque ele não é daqueles bem grandões e também não é pequeno. E ele tem muitas cerdas e ele é bem macio, então eu gosto muito de aplicar pó com ele. O pó você vai aplicar na zona da testa, nariz, contorno dos lábios, contorno do rosto, mas você evita aplicar o pó nessa região aqui, onde você passa o blush. Porque nessa região aqui, normalmente nós passamos muito iluminador, blush, tudo isso. Então evita que o pó tire todo o efeito dos outros produtos que você passou nessa região. E por último, eu gosto de utilizar esse pincel aqui, que também serve para você passar blush, só que ele é muito maior e também é chanfrado. Então eu prefiro utilizar ele para passar pós iluminadores, bronzer, porque eu acho que por ele ter esse chanfrado, ele facilita a aplicação. Você pega o bronzer, esse aqui é da MAC, ele é muito lindo, eu gosto muito dele. Ele é o Gold Deposit da linha Mineralize. E você vai aplicar bem rente a sua testa aqui em cima. Chegando aqui nessa região, você puxa para a parte iluminadora, porque esse pó, além de ele bronzear, ele também tem um efeito iluminador porque ele é cintilante. Então você pode substituir ele pelo iluminador. Nos cantos do rosto. Então para isso que eu utilizo esse pincel. E esse foi o vídeo sobre algumas das minhas dicas de como utilizar cada tipo de pincel. Se você tem dúvida de como utilizar algum pincel específico, é só perguntar aqui nos comentários. Se você quiser qualquer dica sobre qualquer assunto, é só pedir que eu grave um vídeo pra vocês. Não se esqueça de dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo!